vamos seguir o assunto, né? Na aula de ontem, a gente começou trabalhando sobre a ideia de herdar, né? Sobre especialização de classes, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma situação onde eu tenho uma classe pai, ou superclasse, e essa superclasse vai gerar uma subclasse ou uma classe derivada, né? Dentro dessa ideia, a gente teve na aula de ontem a ideia de trabalhar com pessoa e o aluno. E a gente tem a questão da reutilização de código, né? Onde que está a reutilização de código? Na parte da herança. Tudo aquilo que foi implementado na classe pai, eu posso utilizar na classe filho sem ter que redeclarar tudo e refazer tudo novamente, certo? Então, baseado no conceito da abstração, a gente consegue gerar um aproveitamento de código em função disso. E o que nós vamos ver hoje é a ideia de que eu posso pegar uma classe e posso ter métodos que são particulares, né, que são métodos específicos, que podem ter características diferentes na subclasse ou na classe herdada, né? A isso, na realidade, o termo se chama polimorfismo. A ideia de polimorfismo, na prática, ela é mais ampla do que sobrescrever métodos. Sobrescrever métodos faz parte do conceito de polimorfismo, né? Mas a gente tem ainda a ideia de sobrecarga, né? E tem outros conceitos vinculados, como classe virtual, uma classe abstrata, né? Mas isso nós vamos ver ainda para frente, tá? Então, o que que nós temos? A ideia que a gente tem com relação a quando a gente vai sobrescrever uma classe é de que eu vou ter que, de alguma maneira, dizer na superclasse que eu vou reescrever esse código, que eu posso reescrever esse código de uma forma diferente, certo? O princípio de fazer esse processo garante que eu possa aproveitar o código já existente e que eu possa personalizar a herança que eu vou estar trabalhando, certo? O exemplo que nós vamos trabalhar, ele trata da ideia de funcionário, né? Então, na aula de ontem, a gente trabalhou com a ideia do aluno, certo? Hoje nós vamos trabalhar com a ideia de funcionário. A ideia de funcionário, a explicação está na página 227 do livro. Ele faz referência de que eu tenho um funcionário. Esse funcionário, da mesma maneira que nós fizemos na aula de ontem, vamos fazer ele herdar de pessoa, né? Mas o funcionário em si, ele vai ter certos atributos próprios, né? No caso, ele vai ter um número de matrícula, ele vai ter um salário base, ele vai ter gratificação por produção, ele tem número de dependentes, né? E eu posso ter a situação de que o funcionário ele pode ser basicamente um funcionário básico, convencional, mas eu posso ter um funcionário que ele é chefe e daí ele ganha uma gratificação de chefia, ou ele pode ser um funcionário de apoio, né? O funcionário de apoio é aquele funcionário com menor qualificação e daí neste caso ele ganha alguns benefícios, como por exemplo salário de família, né? A regra que o livro propõe é de que o funcionário de apoio ele ganhe, por exemplo, R$ 60 por dependente, né? Só que limitado isso a 5 dependentes. Então, se ele tiver 3 filhos a R$ 60, ele vai ganhar R$ 180 de bonificação, gratificação por salário de família, né? Se ele tiver 5 filhos, ele vai ganhar R$ 300, que é 5 vezes 6 dá 30, R$ 300, né? Se ele tiver 6 filhos, ele igual vai ganhar R$ 300. O máximo, o topo do limite dele é R$ 300, certo? Esse seria o conceito do salário de família. Nós temos a questão de que o chefe em si, ele vai ter a ideia de que ele teria, vamos dizer lá, uma gratificação de chefia, que é o fato de ele ser chefe, então ele ganha uma bonificação a mais por ele ser chefe. Em todos os casos, a gente precisa ter o cálculo, vamos dizer lá, eu tenho que calcular o salário bruto do funcionário, tenho que calcular desconto. O desconto dele é baseado na ideia do imposto de renda, né? E lá no livro ele tem uma tabelinha lá do imposto de renda que diz que se ele ganhar até R$ 1.000, ele é isento de imposto de renda.
desconto. Se ele ganhar de R$ 1.000 até R$ 1.800, ele tem 10% de imposto, só que ele tem uma parcela a deduzir de R$ 100, certo? E se ele tiver um salário acima de R$ 1.800, ele paga 25% de imposto, mas ele tem uma parcela de R$ 370, certo? Então, ele tem um valor que ele vai descontar, se caso o valor do imposto que ele tem para pagar, ele desconta esse valor de R$ 100, se ele estiver na faixa de até R$ 1.800, e se for acima de R$ 1.800, então ele tem R$ 370 que ele pode deduzir desse valor, né? Todo mundo supostamente paga imposto de renda, todo funcionário, independente dele ser funcionário, ser chefe ou ser apoio, supostamente ele vai pagar esse imposto, certo? Vai ter esse desconto, né? E calcular o salário líquido. A diferença é que, por exemplo, o funcionário de apoio, essa gratificação não entra nos descontos, certo? O salário família dele não entra nos descontos. Ele ganha aquilo lá e não soma no valor do salário para poder descontar. Ele sempre vai ganhar aquilo lá. Ou seja, eu vou ter um caso do cálculo do salário bruto do funcionário normal, que vai ser basicamente o salário, a gratificação dele por produção, o salário base dele mais gratificação por produção. Esse é o funcionário convencional. O funcionário que vai ser do tipo apoio, ele vai ter este cálculo, se ultrapassar o valor ele vai descontar o imposto de renda, esse valor, mas ele vai ganhar mais o salário família, certo? Que é essa gratificação por número de dependentes, né? E se ele for chefe, ele não vai ter essa gratificação, mas ele vai ter mais a gratificação de chefia. E no cálculo da gratificação de chefia do chefe, isso entra no cálculo dos descontos, certo? Tá? Então, de certa forma, eu tenho um cálculo para ser executado. Vou ter que ter o salário bruto, vou ter que calcular com base nisso, certo? Então, é a ideia de que eu vou ter uma classe que vai ser funcionário. Essa classe funcionário ele vai herdar do pessoa. A gente vai fazer o cálculo do salário do funcionário normal, o valor do desconto que ele vai ter, o cálculo do salário bruto dele e cálculo do salário líquido. O que vai ser o salário líquido dele? O salário bruto menos o desconto, certo? Tranquilo? Então, o que acontece? Eu vou ter a situação de que eu vou precisar, então, fazer alguns dos métodos que eu vou estar trabalhando, né? Eu vou sobrescrever esse método. Então, sobrescrever métodos, ou override, ele é específico por método. Não quer dizer que a classe inteira vai ser sobrescrita. Eu vou sobrescrever alguns métodos a qual me interessa. E eu posso, às vezes, por exemplo, fazer em uma classe e na outra classe não fazer sobrescrever. Não quer dizer que o fato de eu dizer que ele vai poder ser sobrescrito não significa que obrigatoriamente eu tenho que sobrescrever os métodos na classe filho, certo? A ideia de sobrescrever o método, então, dentro da ideia nossa do Delphi, ele leva em consideração que a gente vai ter o seguinte: eu vou pegar a classe, o método ali em particular, e vou sinalizar na superclasse, que ele vai poder ser sobrescrito. Não é que eu vou pegar na classe filho e vou sobrescrevendo o método à torta e à direito. Eu tenho que sinalizar na classe pai quem que é o método que eu vou sobrescrever, e eu tenho que sinalizar na classe filho que ela vai ser sobrescrita, certo? Se eu não for fazer nada nessa classe filho, eu não preciso nem reescrever esse código na classe filho. Claro? Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar o que nós fizemos na aula de ontem, já copiei ele para a data de hoje, e vou chamar com o mesmo nome, porém, nós não vamos usar a classe aluno, certo? Então, na interface eu não vou usar o aluno, né? E nem vou usar nas demais classes. Então, para a gente evitar de ter problema, eu vou limpar primeiro onde eu tenho utilizado.
Muito bem, então vamos lá. Bom, então eu tenho lá a classe pessoa que a gente tinha implementado, certo? Então, além da classe pessoa, eu vou vir aqui e vou criar uma nova unit. Vou chamar type e vou criar, então, a classe funcionário. É igual a class de quem? Pessoa. O pessoa. Como é que era mesmo? O que é que simboliza o private? Menos. O que simboliza protected? Hashtag. E public? Mais. Muito bem. Aqui eu vou ter, eu vou mudar um pouquinho a forma como o livro utiliza os nomes dos atributos, né? Para seguir um padrão, né? Certo? Eu vou ajustar o nome dos atributos da classe para seguir um certo padrão, né? Por exemplo, ele tem lá matrícula, salário base, grátis, prod, N dependentes, certo? Então, uma regra que costumo utilizar, vamos dizer assim, número, matrícula, certo? Lá está como string. Então, string, especificar número de matrícula, string de 10. Eu tenho lá salário base, tipo real, né? Eu tenho gratificação, produção, tipo real. Eu tenho número de dependentes do tipo integer. Ok? Bom, então isso é o que fica na classe pessoa. Funcionário. Além desses atributos, vai ter o nome, que a gente já vem da classe pessoa, idade e sexo, certo? Muito bem. Então, vou ter lá constructor crie. Aqui, na realidade, como nós fizemos ontem, em princípio, não há necessidade de constructor, né? Mas, vamos lá. Vamos colocar o crie init, onde eu vou passar como parâmetro p num mat, do tipo string. Vou passar os p sal base e p grat produção prod do tipo real e num p num dep do tipo integer. Ok? Eu tenho constructor, vou ter o destructor, que é o destrua-se, e vou ter os respectivos métodos. Quais seriam? Vou ter procedure. Vamos começar pelas functions, né? Oi? O que tem? Ah, sim, pois é. Aí, eu posso colocar os atributos que são da classe Pi aqui no CreateInit? Poderia inicializar todos eles? Poderia, né? Que na prática, na classe funcionário aqui, vai me interessar quem? Vai me interessar quem aqui no caso? O nome. Né? Então, P, nome, vírgula, junto com o número da matrícula. Ok? Bom, vamos começar com as functions. Function, o que é que nós temos lá primeiro? O que é que a gente usa como function? Ah, tá. Então, string. Function, get,
function é function. Eu vou pedir para você sentar aqui na frente, aqui, ó, para a gente não ter problema de fonte. Da última vez que eu mexi com o tamanho da fonte, ficou cortado na hora de gerar videoaula, certo? Eu vou preferir não mexer no tamanho da fonte em função disso. Pode ser? Procedure. Eu vou ter set num mate, onde eu vou ter p num mate do tipo string. Procedure set sal base, onde eu vou ter p sal base do tipo real. Procedure set grat prod p grat prod do tipo real. E procedure set num dep, onde eu vou ter p num dep do tipo integer. Bom, além desses camaradas aqui, que seriam os gets e sets correspondentes a cada um dos atributos que a gente tem, eu vou ter os próprios cálculos, certo? O que é que a gente tem que calcular? Não. Oi? Desconto. Então, eu vou criar uma function que eu vou dizer que eu forneça desconto, que vai me retornar um valor real. O que mais? Uma function forneça sal líquido, que vai me retornar um tipo real. O que mais? Salário bruto. Function forneça sal bruto do tipo real. Certo? Que são os campos que eu preciso. Pois é, aqui o que vai levar em consideração na prática é que esses valores da forma colocado como functions aqui, ele vai retornar, certo? Então, como está colocado aqui para retornar, então eu coloco ele dentro da public, certo? Aqui vem o detalhe, certo? Quais métodos desses aqui eu preciso ter um cálculo diferenciado? O salário bruto, vamos considerar que seria o primeiro que eu teria que calcular de todos os funcionários, em princípio, ele vai levar em consideração que eu vou pegar o salário base, né, mais gratificação produção, vai me dar o salário bruto, teoricamente. Tá certo? Que são os dois valores que eu tenho. Porém, quando eu vou fazer o cálculo do salário bruto do chefe, além do salário base e da gratificação produção, eu vou ter que acrescentar a gratificação de chefia para ele. Certo? No caso do chefe. Já no caso do apoio, o que vai acontecer? O salário bruto vai ser igual ao cálculo. Eu não vou mudar o valor do salário bruto dele. Certo? Porque ele vai pegar o valor do salário base e eu vou... ele vai mudar que teria que acrescentar o auxílio família lá, certo? Só que o que ocorre? O salário família, eu vou calcular direto no salário líquido dele. Não vou calcular o valor no salário bruto. Porque se eu calcular no salário bruto, a hora que eu for fazer os descontos, ele vai descontar o imposto de renda desse funcionário, que seria base,
certo? Apoio, né? Então, eu vou ter que calcular, no caso do salário família do apoio, eu vou ter que ter um cálculo diferenciado, no salário líquido, perdão, certo? Que ele vai ter o salário família, tá ok? Tá claro essa situação? E o cálculo dos descontos, ele vai ser igual para todos os casos, certo? Vai ter o cálculo do imposto normal, né? Então, quem que a gente consegue deduzir aqui que vai ter que sofrer, que vai ser sobrescrito baseado nesse conceito, nessa situação? Salário líquido e o salário bruto. Então, a gente sinaliza aqui com a palavra virtual na frente do cálculo do salário bruto e na frente do cálculo do salário líquido. Certo? Porque é onde vai sofrer alteração. Sendo que o cálculo do salário bruto vai sofrer alteração no chefe, que vai ter que acrescentar a gratificação de chefia, certo? E no salário, no cálculo do salário líquido dele continua normal, não vou mexer em nada no chefe, só no cálculo do salário bruto. E no cálculo do apoio, o salário bruto permanece do jeito que está. E eu vou mexer no cálculo do salário líquido dele, que eu vou acrescentar esse cálculo do salário família dele, tá? Pois não. Então ele fez o cálculo não no salário líquido. Tá. Então, o que é o cálculo? Ele vai sobrescrever, eu posso calcular diferente, né? Na hora de fazer os descontos, eu vou calcular os descontos e se ele for apoio, eu acrescento a gratificação do salário família. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Assim, né? Tá. Então, beleza. Então, vindo aqui, cria inicialize, init, e vou ter lá o nome, recebe, P, nome. Vou ter número de matrícula, recebe, P, número de matrícula. O salário base, recebe, P, sal, base. A gratificação de produção, recebe, P, grat, prod. E eu vou ter num dependente, recebe P num dep. Certo? São os atributos que eu tenho aqui. Destructor não vou fazer nada diferente. Na hora que eu for dar um get no número da matrícula, então eu vou ter o result, recebe número de matrícula. Result salário base, eu vou ter o result, recebe sal base. E gratificação de produção, eu vou ter result, recebe, grat, prod. Número do dependente, result, recebe, num dep. Setar o número da matrícula, num mat, recebe P, num mat. Salário base, sal, base, recebe P, sal, base. Setar a gratificação de produção, recebe P, grat, prod. Número dependente, num dep, recebe P, num dep. Forneça salário bruto. Como é que é o cálculo que vai ser do forneça salário bruto? Eu vou dizer que é o result, vai receber o quê? O sal base mais gratificação por produção. Certo? São os dois valores. Eu vou ter forneça desconto. Aí, forneça desconto, eu vou ter a situação lá. Se forneça sal bruto, não é ele que tem o salário bruto?
for menor ou igual a 1000, é isso que diz lá no livro, então recebe 0, certo? Porque não vou ter desconto, né? Aí, se não, se forneça sal bruto for. Aqui tem um detalhe, veja bem. Ó, dessa forma que eu estou fazendo, eu estou invocando toda vez um método aqui para ele calcular, certo? Tá claro aqui? Eu posso, ao invés de fazer dessa forma, eu posso vir aqui, declarar M sal bruto como sendo do tipo real aqui, certo? E dizer que M sal bruto recebe esse cara aqui. Vou executar uma vez, certo? Eu só preciso de executar ali uma vez, né? Aí o que eu faço? Eu vou trabalhar com a variável aqui. Então, eu tenho ela uma vez calculado, e se ele não for menor ou igual a 1000, ele é maior, certo? Então, eu vou verificar se ele é menor ou igual a 1800. Se ele for, então recebe o quê? Não pode ser assim. M sal bruto vezes 0,10, certo? Agora, se ele não for, então vai receber M sal bruto vezes 0,25, tá certo? Que vai levar em consideração quanto que vai ser o desconto, tá certo? Tudo bem até aqui? Tá. E fornece salário líquido, então vai ser um recebe, forneça sal bruto, menos forneça desconto. Tá ok? Dessa forma, então, eu tenho o cálculo do salário líquido dele. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, essa é a classe funcionário, né? O funcionário. Ó, o nome que foi dado para ele, com o U na frente, dá o nome da classe. Ok? Então, eu vou ter o quê? Uma vez que eu tenho a classe funcionário criado, eu vou ter, então, vem aqui, nova unit. Eu vou dizer, então, tem lá type, apoio é igual a class de quem? Funcionário. E aqui eu acrescento o funcionário. Ok. Bom, o que é que eu vou ter aqui? No caso do apoio, o que ele tem de diferente? Na hora de fazer o desconto, eu vou acrescentar o valor do auxílio família lá, né? Número de dependentes. Então, eu vou precisar ter um método para ele, que é o quê? Um método que vai ser o cálculo desse, quanto que é, né? No auxílio, ele chama de auxílio educação, né? Então, function, auxílio, vamos colocar AUXEDU, né? Segue o seu padrão? Segue. Ah, tá. Padrão Gabriel de programação, né? Então, o que você tem?
Ah, tem um detalhe aqui, ó. Na classe anterior aqui, no funcionário, eu esqueci de colocar que o valor do imposto de renda tem o valor lá, né? No caso, eu desconto R$ 100, no caso, quando ele é 10%, e eu vou descontar 370, né? No caso, quando é 25%, né? Que ele tem um valor para ele abater, tá certo? Vejamos, o que mais? Tá, então, vamos aqui. Eu tenho apoio, eu vou ter esse método a mais que eu forneça auxílio educação, né? Então, aqui, deixa eu só ver o que ele fez aqui para ficar mais próximo, né? Auxílio educação, calcula. Aqui ele acrescenta o auxílio educação no salário bruto, certo? Ó, eu não faria como ele fez no livro, tá? Mas por que não faria? Porque não seria coerente, né? Ele sobrescreveu o método forneça salário bruto, tá? Forneça salário bruto, né? Então, dois pontos. Aqui o que é que faz? A gente faz o override. Override significa sobrescrever, né? Redefinir, né? Onde ele vai fazer o cálculo propriamente dito, né? E no caso aqui em particular, então, forneça desconto. Também é do tipo real, e ele faz o override, certo? O que é a forma que ele fez? Ele refaz o cálculo do salário bruto, certo? Somando somente o valor do salário base mais gratificação, certo? É isso que ele faz, né? Então, o que ocorre aqui? O auxílio educação, ele vai fazer o quê? Ele diz que recebe num DEP vezes 60, né? Que é o valor que é por pessoa, e ele verifica se resulte for maior que, num DEP for maior que 5, então ele faz, o resulte recebe 5 vezes 60. Ok? Ele muda o valor para ser o limite que vai ter se tiver mais do que 5 dependências, né? Ok? O que é que aconteceu aqui, ó? Aqui passou a aparecer uma palavra que é... O que significa isso aqui? Yanted. O que significa yanted? Herdado. Certo? Então, aqui o que ocorre é assim, né? Eu tenho o cálculo do salário bruto do funcionário aqui. Quando eu digo, observem aqui, ó, aqui é um detalhe importante. Eu tenho a palavra herdado e eu tenho aqui o nome da função, certo? Quando eu tenho essa situação em particular, ele está dizendo que ele vai pegar o cálculo que está na classe pai, certo? Esse cálculo, então ele está dizendo assim, herdado. Então, o herdado, a hora que chegar aqui, ele encontrou em Unted, ele vai pegar o forneça salário bruto que está na classe pai dele e vai fazer o cálculo da classe pai, certo? E como ele tem aqui mais auxílio educação, então eu coloco mais
aux edu. Certo? Então, ele vai pegar o valor que ele já tinha calculado pelo próprio método lá e vai acrescentar o valor que ele tem do auxílio educação. Certo? Tranquilo? Tá. Aqui no caso do desconto em particular, o que é que ele faria o cálculo do desconto lá no cálculo? Ele vai pegar o salário bruto, não é isso? Ele vai pegar o valor do salário bruto e vai fazer o cálculo, certo? Então, dentro dessa proposta aqui, esse não poderíamos utilizar na ideia que o livro propõe. Porque aqui eu teria que fazer assim, eu teria que declarar aqui um valor de salário bruto aqui do tipo real. Eu vou ter que calcular esse valor do salário bruto real aqui em sal bruto. Dizer que neste cálculo aqui em particular, ao invés de ser o cálculo, pegar o salário bruto do método lá de cima, que vai dar diferente, certo? Ele vai pegar sal base mais gratificação de produção. E vai fazer a mesma checagem que foi feita no outro. O que nós fizemos lá? Se M sal bruto for menor ou igual a 1.000, então recebe 0. Se não, se M sal bruto for menor que 1.800, então recebe M sal bruto vezes 0 menos 100. E se não for esse, então else recebe M sal bruto vezes 0,25 menos 370. Aqui. Certo? Então, de certa forma, ele refez o processo. Ficaria mais fácil se a gente fizesse a alteração no salário líquido, certo? Porque o salário líquido, ele pegaria o valor do salário bruto menos o desconto e acrescentaria o valor do auxílio educação. Certo? Mas tudo bem. O fato de eu ter calculado aqui o sal bruto aqui, ele vai pegar o método dessa classe que está aqui e não da classe pi lá. Mas quando eu dou o result, o herdado lá e o fornecer desconto, ele vai calcular na classe pi para depois jogar o resultado para cá. Sim, só que na classe pi ele vai pegar o valor. Ah, você diz esse aqui? Ah, sim, aí poderia. Aí, aí você coloca uma variável, uma flag, e coloca o valor do salário bruto como parâmetro. Aí, se for true, você manda o valor que você quer. Se for falso, ele calcula. Isso cheira... como é que é? Método alternativo, né? Recurso técnico alternativo. Hã? Então, acho que a solução de fazer no salário líquido era mais tranquila. Mas tudo bem, vamos seguir o que temos aqui, certo? A ideia aqui em particular é para observar a sobrescrever métodos. Né? Mas dá para fazer desse jeito, né? Só por questão de curiosidade. Não, que absurdo, lógico que não. Depois vão dizer que eu estou ensinando os caras a fazer recurso técnico alternativo. Não, isso não pode. Isso... Certo? Tranquilo até aqui? Entendido o trâmite? O EANTED que está ali é muito importante, tá? Essa questão aqui, ó. Isso daqui é
acredito, se não me engano, no livro ele faz uma discussão a respeito disso, aí vocês vão poder revisar esse processo, mas esse aqui é um caso realmente interessante para ser trabalhado, tá? E eu vou ter um novo aqui, que vai ser uma nova unit, né? Que vai ser agora, então, quem que falta agora? Type chef igual a class. Herda de quem? Funcionário. E aqui eu vou ter o funcionário. Private, tags e public. Bom, aqui basicamente o que eu vou ter é que eu passo a ter um atributo a mais, que é o quê? A gratificação de chefia, certo? Que é do tipo real. Eu passo a ter um atributo a mais. No caso do apoio, eu não tinha atributo a mais, certo? Vou fazer aqui function get grat chefia, do tipo real, né? E vou ter a procedure set grat chefia, que vai receber um p grat chefia do tipo real. Ok? Bom, aí eu vou precisar, o que é diferente que vai ter aqui no caso do chefe? Cálculo do salário bruto. Então, eu vou ter lá um function forneça sal bruto, vai retornar um real, e eu vou dizer que ele vai ser override, vai ser sobrescrito, certo? Muito bem. Aí vem aqui, end. Vejamos, gratificação de chefia, tá, get set, calcule, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mais. Acho que é isso aí mesmo, né? Certo? Então, o que é o get? Eu vou ter o result, recebe, grat, chef, ok? E eu vou ter aqui o gratificação de chefia, recebe, p, grat, chef. E aqui ele já me trouxe o ented, o herdado, que é o que está na classe Py, e eu vou acrescentar mais grat chef, certo? Que vai fazer o mesmo papel. Poderia reescrever e colocar os três lá, salário base mais gratificação de produção mais gratificação? Poderia. Vai fazer diferença? Não. Não vai fazer diferença. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Muito bem. O chefe. Tá. Bom, a interface aqui no caso, então, o que nós vamos ter aqui? Eu vou ter uma procedure, peça dados funcionário. Aí aqui eu vou ter a questão que eu vou ter lá. Quem que eu vou passar? O que essa faz? Eu estava lendo aqui o negócio da matéria do livro. Não, é verdade. Muito mais fixado. Vai passar o...
P-nome, vírgula, P matrícula, P-matrícula, no mate. tipo sim. Ontem a gente usou um recurso diferente, né? O que a gente usou ontem, Luiz? Aqui. Bruno, o que a gente usou aqui ontem? Oi? Que objeto? Funcionário. Eu vou ter que passar nome, matrícula, salário base, gratificação, produção, número de dependentes. E mais? Gratificação de chefia, caso ele seja chefe. Não é isso? Certo? Então, o que a gente pode fazer ao invés de fazer isso, então? Passar o objeto. Quem? P. Func. Não. Mas daí como é que faz daí se eu vou ter que colocar P func aqui? E se ele for apoio, como é que eu vou saber que ele é apoio? E se ele for chefe, como é que eu vou fazer para colocar a gratificação de chefia daí? Como é que faria, Wesley? Coloca o objeto funcionário e aí depois uma variável para o chefe e uma variável para o outro lado apoio. Mas aí isso aí não é uma... Como é que é, Gabriel? Como é que a gente chama esse negócio? Oi? Não prestou atenção? Não. Como é que chama, Márcio? Recurso técnico alternativo, né? Hã? Porque se fosse só um objeto convencional, então eu poderia utilizar diretamente, né? Certo? Mas, e se, como ele é um objeto, vamos dizer assim, polimórfico, ele pode ser, neste caso, nesse momento aqui, ele pode ser o quê? Ele pode ser funcionário, ele pode ser apoio e pode ser chefe. É coerente? Então, vamos, para a gente evitar problemas, né? Vamos fazer pelo modo convencional, né? P-nome, P num mate, é do tipo? String. Pode fazer um método para cada um. P, Vai pedir idade. sal base, P, gratificação, produção, tipo real. P, num dep do tipo integer. E oi? Pois é, daí eu vou ter P, grat, chefe, que é do tipo real. Mas como é que eu vou saber lá, a hora que eu for colocar esses caras, como é que eu vou saber qual que é? O que é, cara? Uma pergunta antes de começar o... Ah, isso. Eu coloco lá para perguntar. E qual que é? O que eu tenho que perguntar lá? Ué, como assim? É uma pergunta.
Eu tenho que perguntar se ele é o quê? Funcionário, funcionário de apoio, funcionário-chefe. E daí isso aí a gente dá o nome da variável de quê? Resposta. Não. Vai lá, Bruno, fala. Ele pode ser o quê? O que ele pode ser, Júlio? O que ele pode ser? Ah, cheguei há pouco tempo. Ah, aham. Então ele pode ser o quê, Daniela? Não. Nós estamos trabalhando herança, e daí aqui nós temos que um objeto, ele pode ser... Amanda, ele pode ser o quê? Objeto? Ele pode ser funcionário, ele pode ser apoio, ele pode ser chefe. E esses casos a gente chama, a gente diria o quê para poder dizer que ele é isso ou aquilo? E a gente vai chamar ela de? Quase. Ele é um tipo, qual que é o tipo do funcionário, que é um tipo char. Se perguntarem o quê? Se perguntarem que tipo de RPA é essa, eu vou falar que é preguiçoso, O nome da variável tem que transmitir o que ela vai estar carregando, certo? Tipo de funcionário, acredito que fica mais adequado, não fica? É. É coerente? É coerente, né? Bom, mas para isso tudo chegar até lá no programa que vai chamar, o que está faltando aí, Wesley? Vai lá, Márcio, ajuda aí. O Luiz ficou invisível atrás da Ana aqui para não. Ah! Oi? Não. Tem alguma coisa errada aqui. Oi? Não, eu tô na parte da classe. Como é que chama essa parte da classe? Tá pedindo. Não, isso aí tá fazendo cabeçalho. Isso, tá o header, exatamente, o cabeçalho. Mas tem um erro grave aqui. Chega a doer os olhos na hora que eu olho ali. Tá faltando alguma coisa no sistema? Tá faltando chamar alguma outra das unidades? Não. Em qual classe que a gente está aqui? A gente tá na classe interface. Classe interface. Aí, o que é que está errado aí? Dói assim os olhos, nem olho direito para não doer tanto os olhos. Como? Não. É que no livro acho que não tem a classe interfaces, né? Não. Eu não lembro qual era a página do livro. Hã? Eu não lembro qual era a página do livro que tinha página que era parte de interface. Mas geralmente não tem. No livro, a maior parte das coisas ele propõe que vocês façam a interface, né? Qual que é o erro gritante que tem? Meu Deus do céu! E? Faltou colocar o set. Mas na interface a gente tem sets e gets? Tem, Gabriel? Na interface a gente tem gets e sets? Não.
A gente tem atributos da interface? Não. Gets e sets a gente faz com quem? Com atributos. Então, a interface não pode ter gets e sets. Então, quando é uma procedure e eu estou passando parâmetros, para mim ter esses valores retornados, eu preciso ter uma palavra chamada var. O que é que identifica var mesmo? Passagem de parâmetro por referência. E passagem de parâmetro por referência significa que o valor que for alterado ali, ele vai retornar alterado para quem chamou. Não é verdade? Aí eu vou ter uma procedure que eu vou, vamos dizer assim, pedir os dados do funcionário, então eu vou mostrar, vou chamar de mostra salário. Certo? Aí eu vou passar quem como parâmetro? P nome, P número de matrícula, que é de que tipo? String. Quem mais? P sal bruto, P hã? Antes dele? Que são do tipo real. Ok? Então, a gente vai aqui para implementá-los. Então, eu vou ter lá write nome. Aqui faltou Ctrl Shift Z. Write a gente tinha matrícula, salário base, produção, tinha o que mais?
número de dependentes. E o que mais? E se esse tipo que for lido for igual a chefe, certo? Então, vai fazer o quê? Dá um write. Vou ler a gratificação de chefia. Tá certo? É isso então que vai fazer? E aqui na hora de mostrar, não veio aqui os parâmetros. Por que será que não veio os parâmetros? Ah, deve ser. É possível. Então, eu vou dar write ln. Ó, funcionário, vírgula, pnome, write ln, matrícula, p, num mate, write ln, salário bruto, p, sal bruto, write ln, descontos, p, descontos, e write ln, salário líquido, p, sal líquido. Todos esses aqui são do tipo real. Então vamos colocar com máscaras. Ok? E basicamente seria isso, né? Tá certo? Bom, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui na aplicação que eu vou usar o func, o apoio, o chefe. Tá certo? Aí, o que ocorre? Aqui eu vou ter do tipo funcionário. Certo? O que acontece aqui é assim, ó, veja bem, tem o constructor, tem o destructor. Aqui eu vou destruir, vou fazer um func.destrua-se, tá? Mas o que vai acontecer aqui, ó? Veja bem, ó. Aqui eu vou ter que declarar var m nome, vírgula, m número matrícula, mate, do tipo string.
Eu vou ter lá M sal base, M grat prod, M sal, não vou precisar, do tipo real. Eu vou assim, M grat chefe. Quais eram os outros atributos que a gente tem? M num dep, que é do tipo integer. E eu vou ter aqui M tipo func, que é do tipo char. Mas não vai pedir uma unidade de sexo. Oi? Não vai pedir unidade de sexo para cadastrar a pessoa. Precisa? Para calcular o salário, precisa saber a idade e sexo? Mas é para cadastrar a pessoa, né? Hã? Para cadastrar a pessoa. Não, mas se a gente fosse cadastrar a pessoa, eu teria que pegar o RG, o CPF, o número da carteira de trabalho, eu teria que colocar mais coisas, né? O endereço de onde ela mora, o bairro, o número do telefone dela, né? Beleza? Tá, então o que acontece aqui, ó? Veja bem, eu vou ter lá uma inter ponto peça dados funcionário. Então eu vou ter que passar o m nome, m num mate, m sal base, m grat prod, m num dep, m grat chefe e m tipo func. Certo? Tá claro aqui? Eu recomendaria, nos próximos minutos, vocês nem piscarem. O que nós temos aqui, ó? Se o M tipo func for igual a F, observe que aqui em cima no constructor eu não instanciei o funcionário, instanciei? Certo? Então, se o M tipo func for igual a F, então eu vou dizer que um func recebe funcionário ponto crinit. É coerente? Então, o que ele vai fazer? Eu vou passar o M nome, M num mate, M sal base, M grat prod, M num dep. Tranquilo? Criei o funcionário. Mas, else, if M tipo func for igual a apoio. Então, um func vai receber o quê? Vai receber o quê? Piscou aí, ó, tá vendo? Falei para não piscar. Oi? Apoio.crinit. Onde eu vou passar M nome, M num mate, M sal base, M grat prod, M num dep. É coerente? Mas, e se ele não for nenhum nem o outro? Então, um func vai receber ponto
CRI-init. Na verdade, aqui eu sou obrigado a ter um CRI-init, onde eu vou ter mnum, mnome, todos esses valores para inicializar. Mas, além disso, eu vou ter que ter gratificação de chefia. Porém, como é que eu vou pegar a gratificação de chefia se eu tenho um func, ponto, set, grat, dois, três, quatro. Então, tem uma instância para o chefe. Mas a instância que está aqui, ela não está declarada como sendo chefe? Não sei. Desculpa. O que está escrito na linha? Um func recebe Ah, é, tá certo. chefe.CRI-init. É isso? E agora, seu Luiz, como é que a gente faz? Um func recebe chefe.set grat chefe. Um func recebe um func recebe falei para não piscar, né? Nós temos aqui que o funcionário ou um func, ele foi declarado como sendo funcionário. É a classe pai de todos os objetos que nós estamos trabalhando? É. Dos que a gente precisa é. Não é isso? Então, supostamente, ele pode receber. Porém, para que eu possa acessar um método particular, eu preciso fazer ponto. Gratificação de chefia. Mas o que significa colocar o chefe para isso? O que foi feito aqui? O termo que a gente utiliza é fazer um cast. Eu peguei o objeto e eu estou dizendo que eu quero extrair dele o chefe. Quando eu coloco dessa forma aqui, eu estou dizendo que o objeto que foi declarado como sendo quem? De que tipo? Funcionário. É um objeto do tipo funcionário. Ele, dessa forma aqui, ele extrai o funcionário chefe do objeto func. E quando eu coloco ponto aqui, então ele me abre o que o chefe tem como métodos próprios dele. Certo? E dessa forma ele vai fazer o cálculo que eu preciso. Mas aí eu tenho que usar esse recurso toda vez que eu for acessar um funcionário do chefe. Tipo assim, eu quero usar o get. Tem que colocar chefe, ponto. Todos os métodos que forem próprios da classe, da subclasse herdada da classe pai, que não tem esses métodos, eu vou ser obrigado a colocar ele em cache para poder buscar o objeto. Certo? O que for personalizado na subclasse, eu vou ter que fazer o cache para resgatar ele. Se eu colocar então um func ali embaixo já, colocando func.get, não vai. Não. Certo? Tranquilo essa ideia?
Aí aqui eu vou ter uma inter.mostra salário, e aí eu vou pegar um func.get nome, um func.get número de matrícula, um func.forneça salário bruto, um func.forneça desconto, um func.forneça salário líquido. Tá claro? Podemos salvar, vamos compilar. Mostra salário. Ficou diferente aqui? Vamos esperar um pouquinho aí. Ele está colocando como se tem que utilizar ANSI string em vez de string. E long int no lugar de integer. String long int sacanagem. Deu um problema na interface. Faz o seguinte, coloca uma flame. Como é que é? Um recurso técnico alternativo? Tá, bom, de qualquer forma, a ideia para mostrar aqui era justamente isso que está aqui na aplicação, certo? De que eu vou ter o objeto instanciado de acordo com o tipo que eu vou utilizar, e quando eu precisar utilizar ele de forma diferente, eu vou fazer um cast. Tá claro? Tá?
A solução para isso daqui é que, ao invés de eu passar todos esses atributos aqui, corrigindo um detalhe do livro, que no caso do funcionário eu teria que ter um atributo dizendo tipo aqui, já no funcionário, porque todos eles vão ter que ter o tipo do funcionário, certo? E eu conseguiria fazer a leitura internamente e dizer o que eu tenho lá quanto objeto. Tá certo? Bom, de qualquer forma, então, isso daqui é a parte que é sobrescrever métodos. Quando eu tiver um funcionário, um método que eu quero sobrescrever, eu vou usar a palavra virtual na superclasse. E na subclasse eu vou utilizar o termo override. E vou reescrever o código, podendo utilizar o ianted, certo? Faltou um termo aqui de ser utilizado que a gente pode utilizar, que é o self, certo? Que é self sem o i no final lá, né? Significa a mesma coisa, o próprio objeto, certo? Tá. Não precisa ser necessariamente a palavra ali. No C utiliza... Não é o mesmo. O ianted que está aqui, ele está dizendo que ele vai pegar da classe pai a ele. Quando eu digo self, eu estou dizendo do próprio objeto que eu estou. Porque o objeto pode ser, no caso, um func lá, ele pode ser, ora ele pode ser funcionário, ora ele pode ser chefe, ora pode ser apoio. Então, quando eu digo self, ele vai dizer que é do próprio objeto, da instância que está existindo naquele momento, ele vai fazer o cálculo com base nele. Certo? Mas vamos deixar então para a próxima aula. O que foi visto aqui é suficiente para aquelas questões que eu pedi para que sejam resolvidas, então não há problema nenhum, ninguém vai haver prejuízo com isso. Tá joia? Valeu, vamos fechar a videoaula.